Bem-vindo a mais uma aula e nessa aula, ainda continuando os fundamentos de funções, eu quero te mostrar as alternativas que a gente tem para declarar e para chamar essas funções. Tá? Então, funções você já viu, né? São blocos reutilizáveis de código que pode ter parâmetros ou não e pode ter retornos ou não. Então, imagine que a gente tem uma função, tá? Chamada de getFullName, ou seja, buscar o nome completo. Então, ele vai esperar dois parâmetros, que seria o primeiro nome e o último nome, e o comportamento que essa função vai fazer é devolver, né, o nome completo do usuário que estiver solicitando. Então, o primeiro parâmetro vai ser o firstName, que seria uma string, o tipo dele, e o último parâmetro chamado de lastName também é uma string. Então, essa função vai devolver como retorno uma outra string já formatada. Então, a gente vai dar um return do primeiro nome, concatenado com espaço no meio, e o lastName para a gente ter o retorno dessa função. Então, a gente pode imprimir agora o getFullName, né? Vamos guardar numa variável chamada de fullName, o getFullName, e vamos passar aqui o primeiro nome Thiago e o último nome Aguiar. E vamos imprimir aqui o retorno desta função, tá? Então, obviamente, aqui a nossa função vai concatenar as duas variáveis e vai retornar o meu nome completo aqui com espaço no meio. Beleza, então essa é uma função clássica, uma função simples. Só abrindo aqui um parênteses também, quando a gente declara o nome da função, é sempre legal declarar o que ela faz. Então, essa como é uma função que busca um valor, né, a partir de uma entrada e retorna uma saída, então eu chamei de getFullName, ou seja, get busca informação, né, busca o nome completo. Então, geralmente a gente dá o nome para aquilo que ela faz, né? Geralmente é um verbo, um substantivo. A gente sempre tenta escrever de uma forma mais coesa para o código, tá? Então, beleza, essa daqui é a forma primária que a gente tem, a forma clássica, forma tradicional para a gente criar uma função, certo? Agora, imagine que agora a gente queira passar somente o primeiro nome, né, no nosso sistema e não quer necessariamente ter que escrever o último nome. Esse último nome geralmente pode ter um valor padrão, tá? Então, como a gente faz para funções terem um valor padrão? Para fazer isso, a gente vai declarar de novo a nossa função, tá? Eu vou copiar e colar ela aqui, só para a gente modificar para você ter essa referência. Vou chamar ela de 2, tá? Então, a função 2, eu quero que o último nome seja opcional. Eu quero definir um valor padrão para esse último nome. Então, logo depois de declarar ele, eu passo o igual e passo o valor que eu quero que seja padrão. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, desconhecido. Desconhecido. Então, se eu não passar nenhum valor para esse parâmetro, ou seja, se não chegar nenhum argumento aqui, por padrão, ele vai atribuir desconhecido para essa variável para quando ele for imprimir aqui. Então, posso tirar aqui, por exemplo, o lastName, vamos chamar aqui o getFullName2, e ele vai retornar aqui o fullName2. Então, se a gente executar agora, na saída vai ter a palavra Thiago desconhecido. Por quê? Porque eu passei o valor padrão para essa propriedade, tá? Aqui a gente está fazendo com strings, mas você pode fazer com qualquer propriedade que você quiser. Imagine que você está fazendo um app e aí você quer dar um desconto para o usuário, né? Então, um desconto, por exemplo, padrão seja 5%. Então, você poderia ter um inteiro, onde você marcaria os 5%. E caso, durante a execução do programa, você realmente quisesse fazer o input desses dados, aí você passaria o valor como a gente passou aqui. Então, resumindo, aqui é a maneira para a gente fazer valores padrões para variáveis onde a gente não precisa obrigatoriamente passar o valor para ela, tá? Então, o lastName aqui está recebendo desconhecido. Agora, se eu passar realmente uma palavra aqui, aí ele vai sobrescrever o valor padrão, ou seja, ele vai usar o valor que eu passei no parâmetro aqui, tá? No argumento aqui. Então, beleza, essa é a segunda maneira que a gente tem para brincar com funções. Terceira maneira que a gente tem, tirando o padrão, tirando o tradicional, é fazer com que a gente não necessariamente solicite, para quando a gente for chamar essa função, o nome dos parâmetros. Porque aqui, se você olhar bem, né, no método tradicional, ou até mesmo nesse, a gente passa o nome do parâmetro,
tá? Por exemplo, first name e last name. Mas às vezes, se for uma função pequena que tem só 2 parâmetros, você não quer obrigatoriamente ter que passar esses valores. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode não definir o nome do argumento, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou copiar de novo, vamos chamar aqui de função número 3, tá? Quando a gente chamar vai ser a função número 3. E agora, na função 3, eu posso, aqui ó, no começo do nome da variável, eu coloco aqui um underline, tá? Se eu colocar um underline bem no começo do nome, eu estou dizendo para o Swift o seguinte, olha Swift, essa variável aqui, você não precisa passar o nome dela, tá? É só passar o conteúdo que você quer. Então, por exemplo, aqui eu vou passar Thiago e Aguiar direto, e ele vai funcionar da mesma maneira como estava funcionando anteriormente. A diferença é que eu não estou passando o nome dos argumentos. Então, geralmente a gente usa isso quando tem funções pequenas, com parâmetros pequenos, né? Agora, se a sua função tem 3, 4 parâmetros, aí é bem interessante e até é recomendado que você mantenha o nome dos parâmetros para você saber o que está sendo passado para aqueles parâmetros, tá? Tem pessoas que gostam de usar dessa maneira, tem pessoas que gostam de usar desta maneira aqui, já deixando mesmo explícito o nome dos parâmetros que precisa. Aí fica muito a critério do desenvolvedor, tá? Mas essa é uma opção que você tem também, que é não definir o nome do argumento. E por último, uma outra recomendação que a gente tem é ao contrário. Ao invés de você não definir nenhum nome de argumento, você define mais de um, né? Como assim mais de um? Vou copiar de novo essa instrução, vou chamar ela de 4, get fullname 4, versão número 4. E aqui, ao invés de a gente passar desta maneira, onde a gente tem que passar, por exemplo, o primeiro nome e o last name, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer com que, dentro da função, eu trato essa variável com o nome first name, mas quando eu chamar ela, eu quero tratar ela só como name. Eu quero passar aqui name e quero entender aqui dentro sendo first name. Como é que eu faço isso? Na frente do primeiro parâmetro, a gente põe mais um nome para ele, por exemplo, name. Isso significa o quê? Significa que essa primeira variável aqui, esse primeiro nome, é o do argumento, é de quem estiver chamando ele, tá? E o segundo aqui, este de baixo, é da própria função, é o parâmetro da função, tá? Ou seja, quando eu passar na propriedade name a palavra Thiago, o que está acontecendo é que eu estou passando para first name a propriedade Thiago, o texto Thiago. Isso ajuda eu modificar a forma com que eu chamo e a forma com que eu trato esse dado dentro da função, tá? Então ele funciona da mesma maneira, a diferença é só o nome que você vai dar, né? Por exemplo, imagine que a minha função aqui, só para recapitular, a gente tem uma função aqui chamada de somar. Então aqui para somar eu vou somar o x e vou somar o y, tá? E vou imprimir aqui o x mais o y, tá? E aí eu vou usar a função somar por 2 com 2, ou seja, 2 mais 2 vai me retornar aqui 4. Beleza. Só que eu não quero chamar a minha propriedade como x, eu quero chamar ela como, por exemplo, de número 1, e aqui eu quero chamar ele de número 2. Então aqui eu vou passar número 1, e aqui eu vou passar número 2, tá? Quando eu chamar essa função, eu passo pelo primeiro parâmetro, e quando eu estiver usando ela dentro da função, eu uso o nome do parâmetro 2, tá? Então é só uma forma diferente de a gente dividir como é chamado e dividir como é usado, tá? É só uma diferença aqui, tá? Dos dois tipos. Então aqui é uma forma de a gente declarar declarar nomes diferentes para argumentos versus parâmetros, tá? Então essa é uma outra maneira que a gente tem para brincar com as funções.
Então é só uma forma de a gente dar nome às coisas, de como utilizar. Acho que um dos pontos padrões aqui mesmo é o valor padrão, que você pode encontrar no seu decorrer do seu dia a dia, caso você queira passar um valor padrão. E essas nomenclaturas aqui pode ser que algumas funções que você utilize não precisa de nome de parâmetros, e você já sabe por quê, porque foi especificado na função que não é obrigatório passar o nome do parâmetro, que é só a sequência que você vai colocando, ele já vai interpretando elas aqui, tá? Ou se você quiser modificar o nome dele, você também pode fazer dessa forma. Por exemplo, aqui eu quero passar, ó, vamos brincar um pouco, vamos tirar a palavra name e vamos deixar o last name, vamos deixar só dessa forma. Então, quando eu vou chamar essa função, eu passo o name desta maneira, e dentro da função eu sei que essa propriedade é o first name e que essa propriedade é o last name, tá? Então são formas diferentes de a gente brincar com as funções, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.